Olá, turma do sétimo ano. Aqui é o professor Paulo Diego, mais uma vez, com um vídeo explicativo aqui da atividade dessa semana. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês a explicação que eu preparei. A atividade aqui vai ser sobre o Simple Present, ou presente simples, como tem sido também na última atividade que tivemos. Então, é uma recapitulação, uma revisão sobre o que foi trabalhado nas últimas aulas, certo? E aí eu preparei uma explicação aqui para vocês. Interessante também que vocês assistam o vídeo, a videoaula que o professor disponibilizou, o professor que elaborou essa atividade, certo? É a mesma videoaula da última semana, da última aula, e aí também eu compartilhei com vocês lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Então aqui temos o present, o presente simples, né? E aqui diz, ó, em inglês, o tempo verbal simple present, ou presente simples, é utilizado para expressar uma verdade universal, ações habituais, situações e fatos atuais, assim como gostos, sentimentos, desejos, opiniões, e aqui repetiu desejos, não sei porquê, mas vamos lá. Exemplos. The sky is blue, ou seja, o céu é azul. É uma verdade universal, tá bom? My brother studies in the morning and works in the afternoon. Ou seja, meu brother, meu irmão, estuda pela manhã, né? E trabalha na tarde. Afternoon significa tarde. Ou seja, aqui é uma ação habitual, um hábito, isso é rotineiro, a rotina dele. Estuda de manhã, trabalha à tarde, todos os dias, rotina, tá bom? Então, ação habitual. Então, usamos o presente simples. É fato, né? O simple present, presente simples. É alguma coisa que acontece no presente. Só que aqui é rotineiro, certo? Habitual. Vamos lá para o próximo exemplo. I go to the store alone every day. Eu vou à loja sozinha, certo? Uma ação, uma situação atual, certo? O próximo exemplo aqui temos. I want to have dinner with my father today. Eu quero jantar com meu pai hoje. Um desejo. I want to have dinner with my father today. Ok? E aqui diz, ao contrário da língua portuguesa, comparando aqui o inglês com o português, em inglês, os verbos no simple present não são flexionados em todas as pessoas, exceto na terceira pessoa do singular. Isso é muito importante porque vai lhe ajudar bastante com a atividade, quer dizer, com as questões que iremos trabalhar logo mais, certo? Olha, I work, por exemplo, o verbo trabalhar. Work só é flexionado, como eu expliquei em outra videoaula, certo? I work, you work. Agora, o he, o she, o it, que é a terceira pessoa do singular, ele, ela, e o it, que é usado para coisas, objeto, animais, tá bom? A gente vai colocar o s no final do verbo. Aí ficaria works. Então, como o inglês é dessa forma, diferente do português, que português a gente vai conjugar todos, né? Eu trabalho, tu trabalha, vós trabalhais e assim por diante, certo? A gente conjuga, é tudo. Só que há um porém, os gringos quando chegam aqui, eles vão dizer eu trabalhar, porque em inglês não tem tanto a conjugação assim, não é tanto tempos verbais para conjugar e tal, certo? Então, eu trabalhar, em vez de eu trabalho, certo? Então, na terceira pessoa a gente acrescenta o S, certo? Em frases afirmativas. Outra peculiaridade é o uso dos verbos auxiliares do e o does, em frases interrogativas e negativas. O do e o does também pode ser utilizado em afirmativos? Pode, só que é raro. A gente utiliza só para dar uma ênfase, mas na via da regra é em frases interrogativas e negativas, para negar. Então, na terceira pessoa do singular, que é o he, o she, o it, a gente vai usar o does.
para fazer perguntas e para fazer a negativa. Se eu quero negar, I don't, seria eu, né? I don't. Agora, se é o he, o she, o it, eu vou dizer doesn't. Quero fazer pergunta, eu uso o does, o do, se for I. Ou you, por exemplo. Do you speak English? Você fala inglês? Aí eu usaria o do. Agora, se é o does, o he, o she, o it, eu uso o does. Então, does she like ice cream? Ela gosta de sorvete? Aí eu usaria o does, certo? Então aqui temos a gente vai ver isso melhor na prática, tá? Ó, o simple present pode ser formado na afirmativa, negativa e interrogativa, seguindo as regras de uso explicadas abaixo. Então, afirmativa, formado pelo sujeito, certo? Mais o verbo principal, sendo que, ao ser conjugado na terceira pessoa do singular, que é o he, o she, o it, precisa do acréscimo das partículas S, a maioria dos casos é apenas S, work, works, com S. Só que tem também algumas exceções, que eu coloco o I, E e o S, tá? E aí o E, S, certo? Agora, o I e o S é, por exemplo, o verbo study, que é o verbo estudar. A gente bota o I, o E e o S. Por exemplo, é o verbo estudar, tá? Ó, study. Quando é um Y e antes dele tem uma consoante, lembrando que os Ys, eles não gostam de maneira alguma. Na verdade, quem não gosta é as consoantes. As consoantes não gostam do Y. Elas não gostam de jeito nenhum. Então, se tem uma consoante dessa forma aqui, e aí depois vem o Y, o que elas vão fazer? Se for he, o she, o it, elas vão dar um chute no bumbum do Y. Ele vai embora chorando, cantando o Pablo, as malas estão lá fora, ele vai embora e quem entra em cena, em campo aí, na jogada, é o I, o E e o S, tá certo? Quando é he, she ou it, numa frase afirmativa, tá bom? E aí temos outros exemplos. Por exemplo, o E e o S é acrescentado quando é, por exemplo, go. Vai ficar goes, que é o verbo ir, certo? Então a gente acrescenta o E e o S, em alguns casos. Uma dica que eu consegui, que eu peguei, né? Tô pegando emprestado aqui da tia do inglês, é um canal do YouTube, e ela disse: o show da Xuxa é chato. Quem nunca, né, assistiu o show da Xuxa quando era criança? Vocês já assistem outras coisas, né? Os Backyardigans, a Pepinha, a Peppa Pig e assim por diante. Eu não, assisti o show da Xuxa e era chato. Tá aqui. Então, quando é o O, por exemplo, o Go, deu o exemplo aí do Go, né? O Go. Agora, os shows, SH, por exemplo, wash, vai ficar o quê? Washes. O X do fix, que é consertar. O fix vai ficar fixes, conserta, certo? Quando é he, she ou it. Aí temos o E, só que o E a gente só vai acrescentar o S, certo? Por exemplo, o verbo dançar, dance. Só acrescentar o S, não precisa mais outro E, porque já tem um E, já é terminado com E, beleza? Então, o CH aqui, por exemplo, o verbo watch. Watch, que é o verbo assistir, ó, CH. A gente coloca S quando é he, o she ou it. Belezinha? Então, o show da Xuxa é chato. É uma dica aí bem interessante da tia do inglês. Exemplos. He drinks, oh, sorry. She drinks a glass of milk every day. Então, como é o she, olha só, o she vai ficar com S aqui no verbo, ó. Ela bebe, só que é a terceira pessoa, he, she ou it, terceira pessoa do singular. Então eu acrescento o S no caso aqui do verbo. Não é plural, gente, tá? É só um S que é acrescentado, não quer dizer que está no plural, certo? É só a conjugação. Então eu acrescento o S aqui. Então, she drinks a glass of milk every day.
Ela bebe um copo de leite todos os dias, né? A bichinha aí gosta de um leitinho. He leaves his office at 6 o'clock. Ele deixa, ó, mas aqui tá com S, o verbo sair, deixar, leave, certo? Então, como é he, she ou it, acrescentamos, é uma frase afirmativa, acrescentamos o S no verbo. Então, ele deixa o escritório dele às 6 horas. Então, my brother, o próximo aqui, tá? Ó, meu brother, meu irmão. My brother likes his job very much. Meu irmão gosta muito do emprego dele, certo? Então acrescentamos o S aqui porque o brother é o nosso sujeito, certo? Se a gente fosse substituir pelo um pronome, seria ele, não é isso? Meu irmão, ele. Eu posso não dizer meu irmão gosta muito de um emprego, como eu posso dizer do emprego dele, né? Meu irmão gosta muito do emprego dele. Como eu poderia dizer ele gosta muito do emprego dele. Não é isso? Poderia substituir. Se é o he, o she ou it, acrescentamos o S aqui numa frase afirmativa, acrescentamos o S no sujeito, no verbo, né? O verbo aqui gostar, like. They want to buy a lot of magazines. Eles querem comprar muitas revistas. Como é eles, não é he, she ou it, a gente não acrescenta um S no verbo querer aqui, o want. Então, they want to buy a lot of magazines. Eles querem comprar muitas revistas. O próximo aqui é o I work, que eu dei o exemplo. Porque o gringo vai dizer eu trabalhar, né? Porque só tem uma conjugação em inglês aqui para o presente. Só o S que vai ser acrescentado, ou só a terceira pessoa do singular que vai ser acrescentado o S. Essa é a regra, fácil. Então, eu trabalhar numa farmácia. Então, I work in a drugstore. Eu trabalho em uma farmácia. O próximo, that boy studies a lot. Ou seja, no caso aqui desse penúltimo, eu, como não é he, she ou it, não vai ser acrescentado o S. That boy. Agora, se eu for substituir aquele garoto, né, que aqui, ó, aquele garoto estuda muito, that boy studies a lot. Se eu for substituir aquele garoto por um pronome, seria ele. Em inglês seria he, como é he, she ou it, aí sim a gente acrescenta o S. O que que eu falei dos verbos aqui, ó? Consoante e o Y, não era? O Y, ele capa o gato, vai embora, chorando, cantando um Pablo, sofrendo, o Y vai embora. Quem entra em campo é o I, o E e o S, tá bom? Observação. É interessante verificar cada verbo para saber qual partícula usar na conjugação da terceira pessoa do singular, certo? Porque nem sempre é só acrescentar o S e tchau, tá bom? Negativa. Ao formar frases negativas no simple present, é necessário acrescentar o verbo auxiliar do mais o not, que de forma contraída ficaria don't. E no caso da terceira pessoa do singular, utiliza-se does mais o not. Forma contraída, doesn't. Examples. Os exemplos aqui, ó. She doesn't eat fruit for dessert. Eu poderia dizer sem ser contraído, does not. Mas a forma condensada, contraída, abreviada, condensada, porque é gostoso, né? O leite condensado. Então, doesn't. She doesn't eat fruit for dessert. Ela não come fruta na sobremesa. Como é o she, lembrando, he, she ou it, a gente utiliza o does, certo? Então, por isso que aqui temos o doesn't para negar. O próximo, my sister doesn't. Lembrando, se eu for substituir o minha irmã, que aqui no caso é my sister, pelo um pronome, seria o pronome ela, she. Então, she doesn't know about the party. Minha irmã não sabe sobre a festa. Como é she, a gente vai colocar o does not ou doesn't, tá bom? Agora, o próximo, we do not want to eat pie now. Nós não queremos comer torta agora. Pie significa torta. Agora, now significa agora, certo? Então, como é we, não é he, she ou it,
a gente não vai colocar o doesn't, vai ser o do. Então, como é negando, do not ou a forma abreviada don't. Próximo. I don't ou do not understand what they say. Eu não entendo o que eles dizem, tá bom? Então, como aqui não é he, she ou it, vai ficar o don't, tá bom? My mother, como é minha mãe, for substituir pelo um pronome, seria ela, she. Então, she doesn't, ou my mother doesn't, ou does not, forget your gift. Minha mãe não esqueceu o seu presente, tá bom? E o próximo, o último aqui, ó. You don't ou do not need to do your test today. Você não precisa, né? O need é o verbo precisar, fazer o seu teste hoje, certo? Aqui, como é you, não é he, she ou it, vai ficar o don't. A forma interrogativa agora, certo? Para a gente terminar e ir para as atividades. Ao formar frases interrogativas no simple present, é necessário colocar o auxiliar do ou does, certo? Que é o do, presente simples vai ser o do ou does. O does se for he, she ou it. Antes do sujeito da frase. No caso da terceira pessoa do singular, será utilizado o does. Como eu falei, os exemplos. Do you take your children to the doctor? Você leva seus filhos ao médico? Então, como é you, vamos usar o do. Lembrando que como é uma pergunta, há essa inversão. O do e o does, ele vai vir antes do sujeito. Não é exatamente início da pergunta, tá? Mas antes do sujeito. Então, tem essa inversão. Por isso que aqui o do, ele está antes do you. A gente sabe em inglês que é uma pergunta, pelos auxiliares, ou até pelos pronomes interrogativos, as chamadas palavras com WH, certo? WH words. E aí, também pela entonação. Em português, a gente só sabe pela entonação, né? Ó, você estuda inglês? Do you study English? Então, do you, a gente sabe já que é uma pergunta que o do está aqui antes do sujeito, certo? Do you take your children to the doctor? Você leva seus filhos ao médico? Além da entonação, temos aqui o auxiliar, que ele indica que ele está no simple present, no presente simples. Aqui é uma frase no presente, tá? E aí temos o próximo. Do they know about this? Eles sabem sobre isso? Como é they, não é he, she ou it, a gente usa o do. O próximo. Does she go to school by bus? Ela vai à escola de ônibus? Como é o she, aí sim a gente usa o does, tá bom? Para fazer a pergunta. E aí ele vem antes do sujeito. Does she go to school by bus? Ela vai à escola de ônibus? O próximo. What time do you have lunch? Aqui temos uma chamada WH question, certo? Que começa com what time, ou seja, a que horas. A que horas, aí o do, no caso aqui, é uma pergunta. Então, o do vai vir antes do sujeito aqui, ó. What time do you have lunch? A que horas você almoça? O próximo. Lembrando que aqui é o do, ou you, né? Então, vai ser o do. Does she prefer to go by car? Ela prefere ir de carro? Claro, né? E aí diz, ó, does, porque temos aqui o she, que significa ela. Então, does she prefer to go by car? Ela prefere ir de carro? Yes, né? Sim. Do you know my boyfriend? Então, você conhece meu namorado? Então, você, ó, do you, o do aqui porque é you, você conhece meu boyfriend, certo? Boyfriend significa namorado. Esse é o exemplo aqui, certo? O próximo. Quer dizer, não é mais próximo, é só a conclusão aqui, ó. Com isso, pode-se concluir que o simple present é utilizado entre outras situações para expressar fatos, ações, hábitos cotidianos, desejos e opiniões. E deve ser utilizado seguindo algumas regras básicas que formam esse tempo verbal. A atenção deve se voltar à terceira pessoa do singular,
que é o he, o she e o it, tá bom? Pois conjuga-se de uma forma diferente das demais pessoas do singular, tá bom? Então, eu consegui essa explicação aqui, ó, tirei da internet desse site, InfoEscola, tá bom? Então, eu vou para as questões, vou só modificar aqui algumas coisas, a gente vai ver aqui as questões, por enquanto vocês verem minha cara aí gigante, tá? E ela vai diminuir agora mesmo. Então, minha preocupação mais aqui não era nem tanto com a explicação, porque tem uma videoaula lá que o professor disponibilizou, mas que vocês entendam o que foi dito aqui nessas coisas, certo? Nos textos aqui. Então, a atividade de língua inglesa, o professor colocou aqui algumas coisas, observações, olha. Não há necessidade de imprimir esse material. O mesmo pode ser respondido no seu caderno ou como seu professor orientar. A minha orientação, vocês sabem, faz um caderno, tira a foto e manda para mim no privado. Além disso, o professor de sua turma deve orientar quais atividades devem ser feitas, certo? Não, eu quero todas, já que eu estou explicando e aqui está com vocês a explicação, eu quero todas as atividades. Assistir a videoaula, clique no link a seguir e acesse os vídeos do Simple Present, que é a explicação, a videoaula que ele disponibilizou, é só clicar aqui e aí você vai ter acesso a essa videoaula. Então vamos lá para as questões. Number 1. Leia o texto a seguir e complete os espaços em branco com o simple present dos verbos nos parênteses. Então a gente vai completar aqui, ó, com o simple present que está em parênteses, tá? Ó. O primeiro, Mr. Letty is a postman. Postman significa carteiro. Então o senhor Letty é um carteiro. He, tanana, letters to people in the neighborhood every day. Deliver, a gente já é bem familiarizado com a palavra delivery, né? Que é delivery, com Y no final seria entrega, certo? Pronta entrega. Em vez de a gente dizer, a loja faz, a açaiteria, a sorveteria faz pronta entrega, a lanchonete faz pronta entrega, mas não, a gente usa a palavra delivery. Vai ficar mais bonito, né? Que em inglês é diferente, não sei. Mas aí aqui é o verbo entregar. Ele entrega. Gente, lembra que eu expliquei a vocês, se a terceira pessoa é uma frase afirmativa, eu vou colocar o S no verbo aqui. Então, o que é que vai acontecer com o verbo entregar, que é deliver? Então, delivers. Então, he delivers, he delivers letters to people. Em cartas às pessoas. Neighborhood significa bairro. Every day, todos os dias. Então, ele entrega cartas às pessoas no bairro todos os dias. Aí temos a continuação. Actually, he tanana from Monday to Friday. Actually, não é atualmente, é um falso cognato. Parece que significa atualmente, mas aqui na verdade ele significa na verdade. Na verdade, ele trabalha de segunda, Monday, to Friday, de segunda a sexta. Então, ele trabalha segunda a sexta. O que queremos fazer? A terceira pessoa do singular, he. Se é he, she ou it, a gente acrescenta um S no verbo. Então, o caso aqui vai ficar works. Então, a gente vai pegar aqui o work e vamos colocar o works. Tá bom? Continuando. At the weekend, que significa final de semana, at the weekend, Mr. Letty, tanana, work e forma negativa. A gente vai dizer que ele não trabalha no weekend. And significa fim. E week, semana, final de semana. Então, no final de semana, o Mr. Letty doesn't work, não trabalha. Como é? Se a gente for substituir o Mr. Letty pelo um pronome, seria he, ele. Então é he, she ou it, a gente coloca o does. Na negativa fica doesn't ou does not. Vamos abreviar e vamos colocar doesn't. E aí queremos dizer que ele não trabalha, então vai ficar assim, doesn't work. Beleza? Belezinha? Então, Mr. Letty doesn't work.
no final de semana. He, tanana, go, né? Aqui temos o go. To the countryside with his wife. Countryside significa interior. With his wife, com sua esposa. Então, ele vai para o interior com sua esposa. Então, he, como é he, she ou it, a gente vai colocar o S no final. Lembrando do show da Xuxa é chato, o O, né, do o show da Xuxa, ele vai ficar com E e S, tá? Então, goes. Então, he goes to the countryside with his wife. O próximo, they, tanana, have, né, o verbo ter. Então, eles têm uma beautiful house near a river. Eles têm uma casa linda próximo ao rio. River significa rio, near, próximo. Então, o que é que vamos fazer aqui? O have, ele é diferentão da turma, certo? Ele é diferente. Não é somente acrescentar o S, nem colocar IES, nem colocar ES. Aqui ele vai ficar, ó. Esse daqui é um irregular. Ele é diferentão. A gente vai colocar has. Se fosse he, she ou it. Mas como aqui é they, a gente vai deixar ele aqui do jeito que ele tá. O have, tá bom? A conjugação dele é a seguinte: have, they have. Aí, they have a beautiful house near a river. Eles têm uma casa bonita próximo ao rio. O próximo, on Saturdays, aos sábados. They tanana to the country house. Então, aos sábados, eles go, que é o verbo ir. Como é they, vai ficar do jeito que está aqui, ó, go. Desse jeito, go. Então, ficaria go to the country house. Ou seja, casa, house, do interior, country. Country, certo que pode ser país, mas também pode significar, no caso aqui, do countryside, que é o interior, tá? There, que é lá, ele diz, there, they, tanana, picnics. They have, eles têm piqueniques, vão se alimentar lá. Então, o have aqui vai ficar do jeito que tá, have, sem modificação nenhuma. Se fosse a terceira pessoa do singular, ficaria assim, ó, has. Só que não é he, she ou it, é they. Então, they have, tá bom? Para a próxima. And, tanana, in the river. Swim significa nadar. Então, eles nadam no rio. Então, como é they, não é he, she ou it, vai ficar do jeito que tá, sem o S aqui, ó, swim. Então, they swim in the river. Mr. Letty, agora sim, ó, se fôssemos substituir por um pronome, seria he, porque aqui só temos o sujeito é Mr. Letty. Então, he also, ele também, like fishing, ele gosta de pescar. Fish é o verbo pescar, também fish, se fosse um substantivo, seria a palavra peixe, tá? Então, ele gosta de pescar. Então, como é like, ele terminou com E. Lembra do dance? Que eu dei o exemplo? Já terminou com E, então só acrescenta o S, já tem o E aí. Então ficaria assim, ó. Mr. Letty also likes fishing. Ele também gosta de pescar. E diz, he is an excellent fisherman. Ele é um pescador, fisherman, que significa pescador, excelente. Tá bom? Vou apagar aqui para a gente poder ir para a próxima questão. Tá certo? Vamos para aqui, ó. Question number 2. Atividade 2, né? Aqui o número 1, como ele fez diferente, ó. Complete com o do ou does. Aqui é pergunta, certo? Ó, todas elas vão vir antes do sujeito. Letrinha A. Tanana, you like foreign food. É comida estrangeira, certo? Comida de fora, de outro país, certo? Então, como temos o you, a resposta aqui vai ser o does, não é isso, gente? Ó. Então, vamos colocar aqui, ó, o do. Do you like foreign food? Agora, aqui é she, ó. Tanana, she live in Hawaii. Ela mora no Havaí. Como é she, a gente vai colocar o does, tá bom? Lembrando que começa com letra maiúscula, é início da frase, da pergunta aqui. Então, tem que começar com letra maiúscula, tá, gente? Tanana, we study English. Nós estudamos inglês
Gente, tá com amnésia, tá estudando inglês, tá? Então, como é we, nós, não é he, she ou it, a gente vai colocar o do. Então, do we study English? O próximo, tanana, he live here. Ele mora aqui. Então, como é he, a gente vai usar o does. Se é he, she ou it, does. Tá bom? Does. O próximo, tanana, they speak Japanese. Eles falam japonês. Como é o they, a gente vai colocar o does. Tá bom? Does they... Oh, desculpa, gente, não é o does. É o do. Se fosse o he, o she ou it, sim, seria o does. Mas aqui é do they speak Japanese? Eles falam japonês? O próximo. Tanana, I know you from somewhere. Eu te conheço de algum lugar. Somewhere, algum lugar. Então, como é I, vai ser o do, certo? Não é he, nem she, nem o it. Do I know you from somewhere? Eu te conheço de algum lugar. Letter G, letrinha G. Tanana, met like ice cream. Como é o met, se fôssemos substituir por um pronome, seria o verbo he, ou pronome he, né? Ele. Então, ele gosta de sorvete? Então é does. Se é he, she ou it, does. Então, does Matt like ice cream? No caso aqui do it, make noise. É noise. Não, noise aqui significa barulho. O cachorro talvez fizesse barulho. O cachorro faz barulho? Então, como é o it, a gente vai colocar o does, tá certo, gente? Ó, does it make noise? Noise aqui é barulho, não é noise de ser noise, a gente. Tá? Vamos lá, pagando aqui para partir para a próxima. Number 2. Escreva as sentenças na forma negativa do simple present. Agora vamos fazer a forma negativa. Super rapidex, beleza? Então, Maria works at the airport. Como é que é uma frase afirmativa, o S vai ser acrescentado no work. Na forma negativa, como é Maria, seria equivalente ao she, né, a terceira pessoa, a gente vai colocar o does, e no caso podemos dizer ou does not, que a gente está negando, ou podemos abreviar, colocando doesn't work. Se já temos o does, eu não preciso mais colocar o S aqui no verbo. Então ficaria Maria doesn't work at the airport. Airport significa aeroporto, tá bom? Então está aqui a resposta da letrinha A, letter A. Maria doesn't work at the airport. Letter B. We love Chinese food. Nós adoramos comida chinesa, certo? Então we, que é nós, como não é he, she ou it, é we, então vamos colocar don't, que não gostamos, não adoramos, não gostamos. Chinese, gente, ó, Chinese food. Eu coloquei o Chinese, que é chinês, com letra maiúscula, começando com letra maiúscula, porque quando é nacionalidade, a gente começa com letra maiúscula, como aqui o Spanish, que é espanhola, é espanhol, né? A gente coloca o S quando é nacionalidade, tá bom? Então temos o letter C. John studies Spanish. O John estuda espanhol. O que que acontece aqui? A gente vai dizer que ele não estuda espanhol, né? Se a gente for substituir o John pelo um pronome, seria o he, que é ele. Então, ele não estuda espanhol. Doesn't, a gente coloca o doesn't. Aí não vai ser mais necessário colocar o S, o IES no study. Vai ficar study, ficar study. John doesn't study Spanish. Então, ele não estuda espanhol. Olha a diferença. O study, ele tem que ser acrescentado o IES. O Y foi embora. Isso é porque as consoantes, elas não gostam do Y. As vogais, sim. A, E, I, O, U adoram os Y. O Y. Adoram o Y. Sempre agarradinha juntinha com ele, certo? Então, o que é que acontece? O Y não vai embora. Fica aí.
e aí acrescenta apenas o S. Play, plays. Mas aqui, ó, vamos negar. O Robert, que é o nosso sujeito, ele não joga futebol. Queremos dizer que ele não joga futebol. Como é he, seria doesn't. Não é isso? Abreviamos aqui. E o play ficaria apenas sem o S. E soccer, que significa futebol. Nos Estados Unidos chama de soccer, na Inglaterra chama de futebol. Se eu chegar nos Estados Unidos dizendo futebol, eles vão entender por futebol americano. Por isso a diferenciação. Eles chamam lá nos Estados Unidos de soccer para distinguir de futebol americano, tá bom? O próximo, letrinha E, letter E. We like swimming. Nós gostamos de nadar. Agora a gente vai dizer que é mentira, não gostamos não. Né? We don't, porque é we, não he, she ou it, então é don't. We don't like swimming. Period. Ponto. Final. Ok. A letter F. It makes noise. O cachorro, talvez, né? Ó, faz barulho. Então, it doesn't, porque é he, she ou it, né? Então, ó, it doesn't make. Tiramos o S, porque já temos o does aí, então não é mais necessário colocar o S no make. Então, doesn't make noise. Tá bom? Então tá aí a forma negativa, apagaremos. Tcharam. Próxima. Opa. Leia atentamente o texto a seguir e responda a questão 1 a 4. Logo abaixo, vamos ler aqui cuidadosamente para a gente entender e poder responder aqui, ó, Larissa, quem escreveu, certo? Ela mandou beijos no final, que ela está escrevendo para Pedro. E ela diz, querido Pedro, Dear Pedro, querido Pedro, my favorite food is pizza. Minha comida favorita é pizza. I love it because it is so tasty. Eu adoro porque é tão saborosa. Tasty significa saboroso. Aí ela diz, I like it with lots of tomato sauce. Eu gosto com muito molho de tomate. Lots of é muito. Muito tomate, molho de tomate. And melted cheese. E cheese significa queijo. Queijo o quê? Queijo derretido. Melted, derretido. I eat pizza. Eu como pizza each Friday night. Ela para ser tipo toda. Não, deixa para lá, mas ela para ser mesmo todo every Friday night, certo? With my family. Ok, mas tá bom aí. Each Friday night with my family. Ele diz que come cada noite com a família, pizza, come pizza com a família cada noite, certo? Cada sexta-feira à noite, certo? It is so good, é tão bom. It is so good. One food I don't like is lentil soup. Uma comida que eu não gosto é sopa de lentilha. I know it is very good for me. Eu sei que é muito bom para mim, saudável, né, no caso. But I think that it tastes terrible. Mas eu acho que o gosto é horrível. Tem um gosto horrível. So, I never eat it. Então eu nunca como. My favorite drink is chocolate milk. Minha bebida predileta, favorita, é chocolate milk. Chocolate milk. It is so delicious when it is very cold. É tão delicioso quando está muito frio, tá? Então, chocolate milk, gosto delicioso quando está frio. I don't like regular milk. Eu não gosto de leite puro, né? Regular, puro, sem o achocolatado. I think it is very boring. Eu acho que é muito chato. But chocolate milk is just wonderful. Mas achocolatado é maravilhoso. Beijos, Larissa. Marque o item correto.
O gênero do texto é, gente, isso é um e-mail, uma letter, dialogue ou recipe. Não parece nada, poderia até ser um e-mail, mas o gênero que parece mesmo aqui é a letra P, né? Uma carta, uma letter, uma letter. O texto fala sobre animals, sports, food and drinks. Gente, fala sobre food and drinks, comidas e bebidas, tá? Escreva V para verdadeiro e F para falso ou NM para não mencionado. A comida favorita de Larissa é pizza? True ou false? Falso ou verdadeiro? É verdadeiro. Ela disse lá que é verdade. Larissa não gosta de molho de tomate? Ela gosta, falso. O próximo. Pedro gosta de sopa de lentilha? O Pedro não está escrevendo a carta é direcionada a Pedro, só quem fala aí é Larissa. Então, você coloca o N e o M, porque não foi mencionado, não é isso, gente? Larissa gosta de leite comum? Não, ela disse que gosta de achocolatado, mas não do leite sem achocolatado. Pedro prefere tomar leite gelado? Mais uma vez, não é mencionado porque quem fala aí, a carta é para o Pedro e somente quem fala é a Larissa. Larissa nunca toma sopa de lentilha, ela não gosta, né? Como diz aqui, ó. Não, então a gente infere que ela não toma, né? Então nunca toma, é verdade, né? Achocolatado é simplesmente maravilhoso. Isso daqui eu acho que deveria ser mais como pessoal, né? Mas o que o texto diz, ó, chocolate milk is just wonderful. Ou seja, é o que tem dizendo lá, é maravilhoso, sim. Então é verdade, tá? Number 4, a gente conclui, reorganize as palavras e forme uma sentença, uma frase, certo? Aqui, lembrando que já começamos, é uma frase na negativa, já temos o not, né? Ó. Temos o not aqui, então é uma frase na negativa. O que iremos fazer? Primeiro precisamos do nosso sujeito, né? Já que é uma frase negativa, não vamos fazer uma pergunta, então o do não vai vir antes, vai vir o she, porque é nosso sujeito. Agora queremos dizer does not like soup. Ela não gosta de sopa. Aí nossa estrutura. Completamos, fizemos a 4 e aí, gente, concluímos. É isso aí. Terminamos aqui a 4, terminamos tudo. Então aqui fica a atividade para vocês, a explicação. Conseguimos terminar, então espero que ajude. Até a próxima. Saudades, muita saudade de vocês. Um abraço, forte abraço virtual. Se Deus quiser, gostaria muito de estar aí na sala de aula juntinho com vocês. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar. Próximo ano, quem sabe, estaremos juntinhos aí, certo? Um forte abraço, beijo, fica com Deus. Tchau. Fui.